As eleições de 2022 serão decididas no dia 30 de outubro, neste último domingo do mês. Jair Bolsonaro e Lula disputam o cargo de presidência da República. Em 12 estados, haverá segundo turno para governador. Já aqui no Paraná, a votação acontece apenas para o cargo de presidente da República. E para você que ainda tem dúvidas do que fazer neste domingo da eleição, o chefe do cartório eleitoral tira todas elas. Um documento que é obrigatório, indispensável para o eleitor apresentar no dia da eleição é o documento oficial com foto, tá? O título de eleitor é dispensável, mas no título de eleitor consta a sessão eleitoral dele. Então, se ele não tiver o título de eleitor junto de forma casada com o documento oficial com foto, ele precisa consultar, saber qual que é a sessão dele para saber qual que é o local de votação, onde ele deve se dirigir no domingo da eleição. Ele pode fazer essa consulta pelo site do TSE ou do TRE Paraná, tem local de votação, atendimento ao eleitor lá, onde vota, ele preenche os dados dele ali e informa. Ou ainda ele pode baixar o e-título no celular dele, que também diz qual que é o local de votação dele, ou ele pode entrar em contato aqui conosco no cartório, caso ele tenha perdido o título dele e não lembre a sessão que nós informamos para esse eleitor. Ele pode votar com o documento com foto, mas não pode votar só com o título de eleitor. Exatamente. O que é obrigatório é o documento oficial com foto. O título de eleitor é dispensável, mas ele seria o ideal que fosse com os dois, por causa que daí identifica qual é a sessão eleitoral dele. E o eleitor que não estiver aqui em Rolândia, por exemplo, estiver em outra cidade, ele pode votar em outra cidade ou não? Não, infelizmente não é possível mais, que o pedido do voto em trânsito, ele já passou, né, o período em que podia requerer. Isso daí foi do 18 de julho a 18 de agosto. Então, se o eleitor não estiver em Rolândia, o eleitor de Rolândia, né, ou qualquer eleitor não estiver na zona eleitoral sua de origem, ele deve justificar a sua ausência aos votos. Mas, infelizmente, se ele não estiver na zona eleitoral de origem, não vai conseguir votar. E aquele eleitor que não votou no primeiro turno, ele pode votar agora? Sim, aquele eleitor que se ausentou, né, do primeiro turno, ele pode votar normalmente o segundo turno, tá? Não existe qualquer impedimento. Mas lembra, ele tem que ou justificar ou fazer o recolhimento dessa ausência às urnas, né? E como que faz para justificar quando o eleitor não consegue votar? A justificativa ele pode fazer pelo e-título, tá? No próprio dia de domingo, se ele tiver em outra localidade, porque é integrado com o GPS, apenas com um clique ele faz, já justifica. Ou ainda ele pode preencher o formulário eletrônico dentro do e-título, anexar o comprovante que diz o motivo da sua ausência, que também vai ser encaminhado para o cartório para análise, ou ainda pelo sistema Justifica, que também tem no site do TRE Paraná ou do TSE, sistema Justifica. O eleitor preenche o formulário eletrônico, junta o comprovante, né, das suas afirmações ali de ausência, que vem para o cartório fazer a análise, aí o cartório processa. E lembrando que se o eleitor estiver no território nacional, o prazo são de 60 dias, tá? E se o eleitor estiver fora, no exterior, ele tem o prazo de 30 dias do retorno ao território nacional. Mas lembra, ele tem que guardar esses comprovantes aí para fazer justificativa. Aí se ele não tiver um comprovante para fazer essa justificativa, ele pode recolher a guia de multa pela ausência, daí ficará quite com a Justiça Eleitoral. E aquele eleitor que não votar e também não justificar, o que acontece com ele? Ele vai ficar com essa ausência, né, com essa pendência perante a Justiça Eleitoral, que vai gerar para ele a não quitação eleitoral. Isso gera vários aborrecimentos para o eleitor. Por exemplo, vai dar divergências com o CPF, ele não vai conseguir tirar passaporte, ele não consegue fazer empréstimo em bancos que têm o dinheiro público, não consegue fazer matrícula em estabelecimento público. Então ele vai ter uma série de impedimentos aí se ele não tiver regular quite com a Justiça Eleitoral.